Bom, bom dia a todos nós que estamos aqui, a quem está em virtual, a quem vier assistir a gravação. Essa é a segunda sessão do nosso ciclo da Oficina de Sociologia Econômica e do Trabalho, nesse ano de 26 do primeiro semestre. E nesse semestre, nós organizamos o nosso ciclo de trabalho em torno de um tema, que é refletindo a partir de etnografias desafiadoras, mas que para nós são também inspiradoras. E a ideia foi convidar alguns colegas, professores da USP, alguns ex-professores da USP, amigos da USP e outros, mas todos excelentes, brilhantes etnógrafos, que nos inspiram com trabalhos que permitiam que nós refletíssemos sobre experiências que fazem sentido para o nosso grupo. Então, a ideia é enlaçar a reflexão madura de etnógrafos de mão cheia, reflexivos, com os desafios de jovens sociólogos que querem etnografar e que, para tal, precisam afiar as suas ferramentas. Então, como se chamou oficina, nós estamos aqui afiando as ferramentas. Né? Isso é o que a gente faz. A gente manufatura coisas e, esse semestre, nós estamos afiando ferramentas. Normalmente, nós manufaturamos ideias, por isso que ela se chama oficina. Mas, nesse semestre, a coisa ainda está mais literal, porque estamos afiando ferramentas. Na primeira sessão, nós recebemos a professora Caia Freixo, cuja intervenção foi gravada e está disponibilizada no site do COI. E hoje nós temos um enorme prazer de receber o professor José Guilherme Magnani. O professor Magnani, para nós, é um monumento do Departamento de Antropologia. Ele é alguém extremamente inspirador. A história do trabalho do professor Magnani na nossa faculdade é a história da construção de jovens talentos em trabalho etnográfico. A vida inteira dele foi dedicada a isso, a produzir conhecimento, e a estimular pessoas a que produzissem conhecimento. Eu sou testemunha, porque cada vez que eu emprestava um aluno de graduação meu para ir fazer um curso de manhã, vinha inoculado com o chefe, e podia contar que a partir daí ia-se embora. Nós estávamos conversando antes no café, o meu rebento tipo dessa trajetória se chama Priscila Vieira, tá? Que trabalhava comigo e foi fazer o curso de graduação, e, a meu pedido, ia observar as filas dos meninos que procuravam trabalho. Pronto. Daí saiu um paper final, do paper final saiu o projeto de mestrado, do projeto de mestrado saiu a dissertação, que virou um livro, e lá se foi Priscila para a vida, e nunca mais deixou questão da criatividade. Ou seja, você inocula o germe, fica. A pessoa não tem direito de botar o germe para fora. É grave, contamina para a vida. Então, é um enorme prazer receber o professor Magnani. Ele tinha nos proposto um cardápio de leituras que passavam por 2 capítulos de uma coletânea, das muitas coletâneas que ele organizou, intitulada Etnografia do Panos, Quando o Campo é a Cidade. Esse subtítulo não é qualquer, o subtítulo é eloquente para mostrar esse esforço de pensar a etnografia nas grandes metrópoles, nas periferias, os desafios de pensar algo que originalmente, para as ciências sociais, era coisa de antropólogo, quando estudava, sociedades mais simples, pequenos grupos, e teve Chicago, a gente já discutiu isso um pouco com ela na vez passada, a etnografia urbana, o estudo das grandes metrópoles se tornou um desafio para a antropologia, e a sociologia não existia. Ela descobriu que não tinha como continuar olhando esses objetos sem esse casamento, essa aproximação com a pegada que era, em princípio, da antropologia.
olhar por cima do vizinho sempre faz muito bem, né? Porque o vizinho sempre está fazendo coisas muito interessantes que nos ajudam. Então, nós temos 2 capítulos das etnografias urbanas e tínhamos um texto muito divertido, muito provocativo, escrito quase no momento da vida dele dessa conversa. Estou acabando, manda amanhã, tá? As baleias da leitura e a etnografia. Tá? Era a nossa carga inicial. Eu disse amanhã que o nosso compromisso é de que ninguém se senta aqui, um, sem ter lido, e dois, sem ter trazido boas ideias para a discussão. E o resultado, que eu tenho certeza que vai ser o melhor possível, é um diálogo com o professor Magnani, da agora até o meio-dia, rigorosamente, em torno, da reflexão dele a respeito da própria experiência, e dois, da nossa reflexão a respeito da reflexão dele e do que ela deixa para a nossa experiência. Né? Então, esse é um pouco o caminho das pedras na nossa sessão de trabalho de hoje. Eu fico bem contente que estejamos aqui, e eu trago as desculpas de algumas pessoas nossas que não puderam estar, seja por razões pessoais, caso de Helena, seja por compromissos outros na USP competitivos, caso de mídia. Mas a gravação vai estar disponível para que todo mundo usufrua da nossa conversa. Amanhã, com você a palavra. Muito obrigada. Realmente não tem palavras para a sua generosidade. Essa sua generosidade é conhecida de todos nós na faculdade. E aí a gente sempre explora um pouquinho. O papel que é generoso. E eu que fico agradecido pelo convite. Nós, a gente se conhece há muito tempo, né? E é muito interessante nessa etapa da vida. Eu estou como professor consultado na USP, mas como professor sênior. Então, eu continuo orientando, né, no pós-graduação, no pós-doc, e também dou uma disciplina todo ano para a graduação. Eu gosto de entrar em contato com os meninos de graduação, eles trazem coisas novas, eles ficam, digamos, a ideia que você falou, de contaminados pela antropologia. Eles vão a campo de uma maneira meio lúdica, né? É quase como um lazer, na verdade, o campo que eles fazem, e a gente faz, digamos, esse contato com as novas gerações que estão chegando. Eu faço sempre isso. Agora, fazer com vocês também é um outro plano, na verdade. Agora, pessoas que já estão, digamos, fazendo, você me contou, 3 pesquisas interessantíssimas. Estão fazendo na Vila, os entregadores, e a outra era as crises existências. Fantástico. Então, realmente tem muito a ver com a etnografia. Então, a gente pode fazer um bom contato. Eu começo contando 2 historinhas. Sempre quando eu começo uma fala, tem o chamado gancho, né? O primeiro deles, eu fui dar uma vez uma conferência na escola, no 2º grau, e o menino que me apresentou dizia: agora eu queria apresentar aqui o antropófago José Galhardo. E calma, né? Pode ser que tenha. Foi muito engraçado essa primeira vez. E uma outra, daí era para sociólogo, numa outra escola, quando eu comecei o antropólogo José Guilherme, o cara lá no vai falar de índio. O antropólogo, né? Eu falei, e é verdade, a gente começa falando de índio, na verdade. Vocês viram os 2 capítulos desse livro, né? O primeiro, que é, eu acho que é, não sei qual que foi, né? Linhagens e etnografia urbana. Acho que foi isso, na verdade. Depois eu levo a etnografia. O que eu vou fazer, eu estava conversando com a Nádia, a minha ideia era dar uma retomada nisso, a partir, digamos, de como se forma, digamos, a antropologia como disciplina. Depois, como ela se forma em São Paulo, basicamente, e a minha relação com a professora Ruth Cardoso, que abre um campo específico de antropologia urbana no departamento, né? E, finalmente, digamos, as experiências de campo, quer dizer, como, ao longo do tempo, com as pesquisas dos meus anos, a gente foi construindo categorias que foram dando conta, digamos, do método etnográfico, né? A partir, digamos, muito específico, que é categorias de análise, ferramentas de análise, elas se constroem a partir, digamos, do contato com o outro. Então, um pouco essa minha ideia de conversar com vocês, de apresentar. Certamente vou falar algumas coisas que vocês já sabem, mas para dar um pouco uma continuidade lógica. Fala que trouxe alguns livrinhos para mostrar para vocês, né? Depois eu vou contar um pouco sobre eles. Mas, no primeiro momento, a ideia de dizer que vai falar de índio, na verdade, para poder falar de antropologia urbana, eu não posso deixar de me referir aos nossos clássicos. A antropologia urbana, ela se forma realmente a partir de categorias
que foram primeiro experimentados pelos nossos ancestrais. Um deles é Malinowski, que fizeram entrevista nas ciências sociais. Né? Quando ele vai fazer o trabalho nas Ilhas Turbiandesas, é uma experiência nova, na verdade, de deixar, digamos, a sua cultura e encontrar o outro. Não passa aqui no texto aquela história do outro, tal, que vem desde digamos, a reflexão na reflexão com Heródoto, né? Quem é o outro, que ele fala uma língua diferente, tal. Então, é toda uma construção que os antropólogos clássicos fazem a partir, digamos, dessa experiência nova, que é encontrar o outro cuja língua não conhece, cuja cosmologia não conhece, e ter uma maneira de entrar em contato com eles. Então, se conhece muito bem, Dragunowski, tal. Depois o Malinowski, na verdade, não foi a mulher dele que publicou um livro depois da morte dele, que é sobre o método, tal, foi um pouco mal recebido, tal, porque contam coisas do cotidiano, que no livro dele, claro, ele não vai contar aquilo que o antropólogo vive o tempo todo. Então, as coisas do diário dele, na verdade, foram apresentadas mais tarde no livro. Mas, para nós, na verdade, a ideia de tipo, clássica, que é a observação participante, é morar com eles, ter vontade. E pelo que você me contou, as 3 experiências que foram contadas aqui têm um pouco essa presença de estar com, né? Estar junto, e não apenas chegar e fazer entrevista, que também é um método. Mas, na verdade, o que nos caracteriza, na verdade, é poder escutar. E, como você diz, quando a gente escuta o outro, a ideia de que nós interpretar o que eles dizem de acordo com a nossa teoria, mas é construir junto uma teoria. Né? Então, os conceitos que eu utilizo no meu trabalho são o resultado, digamos, desse confronto, dessa troca. Vocês devem ter, não sei se vocês leram, mas tiveram contato com o meu livro Peça no Pedaço, que eu quero contar como é que apareceu, justamente foi o resultado, e sem querer, na verdade, eu fui entrando em contato e descobri isso. Né? Então, essa primeira parte, eu faço, vocês devem lembrar, inclusive, eu tenho até um textinho que eu vou ler para vocês aqui no livro, você lembrar que está na página 35, que é a ideia de que dá a impressão que a antropologia urbana ela é um ramo muito tardio. Na verdade, quando eu pego aqui o Malinowski e Ezra Park, da Escola de Chicago, no mesmo ano. E é um texto muito interessante isso aqui, né? Nos dias de hoje, a antropologia e a ciência do homem tem se preocupado com o estudo dos povos primitivos, que era um termo da época. Mas o homem civilizado é um objeto de investigação igualmente interessante, ao mesmo tempo, sua vida é mais aberta à observação e ao estudo. A vida e a cultura urbana são mais variadas, sutis e complicadas, mas os motivos fundamentais são os mesmos nos 2 casos. Os mesmos pacientes métodos de observação de maneira índio-norte-americana deveriam ser empregados com maior sucesso na identificação de costumes, crenças e práticas sociais e concepções gerais de vida que prevalecem em Little Italy, Northside de Chicago, ou nos folclores mais sofisticados dos habitantes do Greenwich Village, da vizinhança de Washington Square, Nova York, 1925. E eu fiz o Malinowski em 1922. Então, são coetâneos, na verdade, né? Coetâneos, na verdade. E isso depois tem os outros antropólogos, que eu não vou falar, o Ivan Spirit, o Oslu e tal, mas toda essa ancestralidade a gente recupera como sendo a construção do método e da teoria antropológica. Claro que daí, quando vai para a cidade, há uma necessidade de retomar isso, que é o que eu faço aqui agora com a Escola de Chicago. A Escola de Chicago também tem uma discussão. Quando vem aquela leva de imigrantes para fazer a América, na verdade, não eram nem antropólogos, nem sociólogos, eram repórteres, né? O que nós fazemos com essa gente toda? Eles não falam a língua, eles não conhecem, tem que se aproveitar. E aí, na verdade, começa a surgir na Escola de Chicago esse estudo que é muito importante, que fundamenta, digamos, de certa maneira, a ideia, digamos, do outro, agora, mais ocidental, não mais o outro primitivo, exótico, na verdade. Né? Então, a ideia de trabalhar com a Escola de Chicago é importante que esses autores todos que fundamentam, digamos, uma antropologia nesses anos, nos anos 20, 25, 30 e tal, para entender como judeus, italianos, poloneses, né, chegam nos Estados Unidos para construir, e aí tem o que eles vão chamar de patologia social. A primeira leitura é que a patologia, porque eles não se enquadram. À medida que vão sendo, de certa maneira, cuidados,
eles promovem uma ideia que é de sociedade e cultura, né? Comunidade e sociedade. Eu lembro disso porque é muito importante a Escola de Chicago para nós, porque ela fundamenta, você deve ter visto também, a ideia da Escola de Sociologia e Política. Ela está presente ali na vida. Os autores eles trazem, inclusive, o Roberto Louçons traz autores da Escola de Chicago para dar aula. É uma novidade, uma coisa muito moderna. Claro, eu brinco aqui no livro dizendo que é um pouco a ressaca da Constituição da Revolução, né? Os paulistanos perdem, são derrotados, e aí, para formar, digamos, os quadros, tal, o Robert Simmons se funda essa escola, e é uma escola que, olha, os nomes que estão aqui são fundamentais, né? Você imagina, são bem do conheço de vocês, né? Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Darcy Ribeiro, Gilcona Mussolini, Horaci Nogueira, Juarez Brandão Lopes, João Batista Pereira, Josildete. É uma inteligência. Realmente é incrível que, na verdade, nesses anos 30, esse grupo de pessoas são formadas com essa perspectiva pioneira da Escola de Chicago, mas agora pensando que ocorre em São Paulo, que é a ideia da passagem entre uma sociedade agrária tradicional para uma cidade moderna. E eu penso que eu gosto muito, na verdade, de indicar para os alunos, que é o Antônio Cândido, né? Os parceiros do Burgolista, que é inclusive literário. Bom, depois ele vai para a literatura, né? O Antônio Cândido sai da sociologia. Sai não. Ele vai para lá e é um fantástico. Né? Mas todos os outros, na verdade, né? São autores que foram formados, digamos, nessa perspectiva de entender aquilo que a Escola de Chicago fez lá em Chicago, agora é o que ocorre em São Paulo. De uma maneira diferente, não chegaram aqui, vamos dizer, a leva de imigrantes para poder fazer a América, mas a passagem dos caipiras para o centro da cidade. Eu gosto muito de citar aquela moda de viola cantada pela como é que se chama? Aquela cantora de Inesita Barroso. Inesita Barroso. Ela canta uma moda de viola, que isso é o artista que tem no livro dele, que chama o Bom de Camarão. Não sei se vocês... Procurem depois para você ver como é que ela canta. É uma moda de viola em que ela conta, o compositor conta a história de um caipira que chega do interior de São Paulo, entra no bonde, chama bonde de camarão porque eles eram vermelhos. E era um bonde elétrico, agora que substituiu o bonde por animais. E quando ele entra naquilo, ele levou o tipo, você eletrocutado, então ele dá um choque na cidade. Então ele conta com a experiência dele, é muito legal ver ela cantando isso, porque mostra de uma maneira assim, curtíssima, quais são as contradições que o caipira tem. Ele entra, leva um choque e cai sentado no colo de uma moça. Eu levei um susto, mas gostei. Depois ele vai, ele se encontra com um pastor protestante. O padre se bate com o pastor. Nossa, como é que pode o pastor ir para... E aí todas as contradições que a cidade permite, tipo, eu vou embora. Isso aqui vai virar uma coisa de louco. Procure depois na coisa que vocês assistirem como é que é o nome dela mesmo? Inesita Barroso. Inesita Barroso. Bom de Camarão. Muito legal. Eu gosto muito dessa história porque, de repente, uma música e uma canção, uma poesia, resume de tal maneira aquilo que todos esses autores querem chegar na cidade. Então, essa é a primeira contribuição que eu faço para pensar no campo de dificuldade. Está se aproximando. Aqui ainda a escola de Sociologia e Política, não tem antropologia. Né? Então, você já vê aí que Florestan vai trabalhar com as trocinhas do Bom Retiro, com as crianças. Né? Vai haver Vila Gioconda, o próprio João Batista. Abre um campo para a antropologia, porque é estudo de sociedade versus comunidade. E aí vem a outra, vamos dizer, contribuição, que é a contribuição da missão francesa, quando é fundada a nossa faculdade. Então, David Strauss, Brodel, Mondale, esses autores, mas para dar aula de sociologia. Né? David Strauss entra dar aula de sociologia. Só que quando ele veio, conta aqui no livro, me acho uma coisa interessante, ele veio para cá porque o professor dele lá na escola falou, vai para São Paulo que está cheio de índio. E ele chegou e não tinha tanto índio assim na periferia. Tinha italiano, tinha português, tinha, né? Aí ele disse, aí ele aquelas famosas frases, né? Fazia etnografia dos domingos. No domingo, ele queria fazer. Ele com a mulher dele e com o Mário de Andrade ia fazer etnografia nos domingos com festa,
as festas caipiras, o modo de vida deles. Então, ele fez uma etnografia. E aí abriu um campo da cidade, né? Vocês devem conhecem o livro Tristes Trópicos. Ele sai de São Paulo e vai para o norte do Paraná. E vai estudando a questão das cidades. Claro que depois ele faz o que ele quer, que é estudar os Bororo. A etnografia, digamos, a etnografia clássica da antropologia indígena. Mas ele faz essa produção toda, e é interessante pensar que essa missão francesa, na verdade, ela abre esse campo, na verdade, para a sociologia, a ciência política, mas a antropologia fica ainda restrita na coisa clássica, que é o estudo das populações indígenas. O nosso departamento era clássico nisso, estudar. Também entra João Batista e tal, para estudar os imigrantes estrangeiros e tal, porque está se formando, que você sabe muito bem, a formação da periferia. Né? Aí você tem, na época dos anos 60, aí tem toda uma questão política com o golpe de 64 e tal, mas a Ruth e a Eunice, então, são duas figuras que emergem, e eu dou muita importância quando eu falo, eu me faço a minha palestra sobre isso, para mostrar o famoso protagonismo feminino. Naquele tempo, hoje, a presença das mulheres na universidade, que é valorizada, que é reconhecida, Ruth e Eunice fizeram isso como pioneiros. E não foi fácil, tanto que elas saíram. Elas foram ciência política. Elas não tiveram muita aceitação dentro do departamento. Quer dizer, tiveram aceitação e tal, mas elas chegou uma hora que elas foram ciência política. E elas abriram um campo de estudos da periferia de São Paulo, do ponto de vista da etnografia agora, que era uma coisa muito interessante. Enquanto na ciência política, principalmente, também na sociologia, o estudo, digamos, da periferia era para o dormitório, porque os trabalhadores, na verdade, iam para a fábrica, o famoso chão de fábrica, né? Aí o estudo trabalhava, digamos, os partidos políticos, os sindicatos, né? E voltavam para o campo que a perspectiva da leitura meio tradicional, comercial, e iam para descansar. E é um pouco que eu vou trabalhar com a ideia do lazer. O lazer é um tempo que se opõe, que se contradiz, que se contrapõe, na verdade, é com o tempo de trabalho. É um momento, então, de terá as forças para ser explorado no semana seguinte. Né? Isso é um pouco seria a leitura meio dominante. Né? E Ruth e Eunice, com essa perspectiva, digamos, da antropologia, que é trabalhar com a vizinhança, trabalhar com o parentesco, trabalhar com os rituais. Então, elas começam a abrir o campo para nós, os militantes dela, mostrando que, na verdade, o importante ali na periferia seria uma espécie de modo de vida. Os trabalhadores, na verdade, e as mulheres, e aí vem a Teresa Caldeira, por exemplo, que vocês devem conhecer, trabalhou a ideia, a presença das mulheres, a presença política das mulheres. E nós, para poder trabalhar com isso, tivemos que fazer seminários às segundas-feiras. E ler Gramsci, ler Althusser, ler Foucault, ler Hogarth, que eram autores que não entravam no departamento, era fora da casinha. E elas trouxeram os autores para a gente poder trabalhar. E não havia lugar, digamos, dados nacionais para esses autores. Então, a gente tinha os seminários financeiros, que, na verdade, é um pouco a origem do meu grupo, que chama Núcleo de Antropologia Urbana. Né? Eu, a partir delas, então, eu comecei a fazer, porque me parecia um espaço interessante, meio que abrir dentro da parte institucional um lugar de novidade, porque o campo estava mostrando uma novidade. A ideia de trabalhar com as mulheres, reivindicando escola, melhorias de infraestrutura e tal, que aquilo não era muito bem visto, na verdade, não era uma coisa inferior. O importante era fazer política, sindicato, estava na ditadura. E as mulheres fazendo a coisinha do cotidiano. Isso é tão importante quanto. Então, a ideia de que o cotidiano é relevante, na verdade, foi uma conquista dada, digamos, por esse olhar etnográfico que veio da antropologia clássica, que é o parentesco, que é a vizinhança, que é o ritual, que é a cosmologia, mas da periferia. A periferia também faz isso. Faz de uma maneira, aí pega o Lévi-Strauss e pega o Mário de Andrade, quer dizer, há toda uma produção meio fragmentária com relação a isso. E elas, então, mostram que isso é uma coisa relevante. E aí nós todos, aí eu trouxe aqui o livro, que é Da Periferia ao Centro, tem todos os orientandos dela. Né? A Gita Deber, o Antônio Arantes, a Teresa Caldeira, que eu já falei, Carmen Sinília Macedo. Então, há um grupo muito grande de pessoas que foram fazendo experiências etnográficas como orientandos da Maria Lúcia Montes. Então, a nossa
entrada em campo foi com essa perspectiva, vamos fazer uma coisa nova. E aí entra um pouco a minha perspectiva nesse meu pedaço. Aí entra um pouco a minha trajetória, que eu acho que não contei aqui, que eu fui exilado durante 7 anos. Né? Eu saí do país, eu era lá no Paraná, na escola, na faculdade de filosofia. Eu fui aluno e dirigente estudantil, né, do Departamento de Ciências Sociais, e na época de 68 fomos todos condenados pela Lei de Segurança Nacional. E a minha acusação foi gravíssima. Eu sabia que era muito importante. Fui condenado, a minha acusação foi acusado de fomentar a animosidade entre as classes sociais e as Forças Armadas. Eu não sabia que era. Mas aí, no último dia, a gente respondeu o processo de liberdade e tal, mas no último dia, o meu advogado falou, tem duas alternativas, vocês todos vão ser condenados. Você quer ir para a cadeia ou quer sair do país? Eu sair do país, né? Aí eu fui para o Chile, fiz o meu mestrado lá, no Flaxo, no Emílio de Ípola, dentro da perspectiva, digamos, do campo que era Salvador Allende e, né, a Unidade Popular. Então, eu fui trabalhar, o Emílio de Ípola me fez trabalhar com camponeses de Temuco, porque os camponeses, dentro da perspectiva clássica marxista, eram os mais reácios à mudança social. Então, vai trabalhar com o que eles dizem, o que eles fazem, o que eles acreditam. A mitologia deles, então, rituais, a religião, as histórias que eles contam, para ver qual é a cosmologia, digamos, e a ideologia dos camponeses. Então, entrou a questão da ideologia e o discurso, e aí, naquele meu tempo lá, já entra na discurso social. Eu vou trabalhar com análise de conteúdo. Né? Então, fiz um trabalho. Então, los cuentos campesinos como produtos ideológicos. Então, entrou a ideologia no caso. Né? E quando eu volto no Brasil depois de 7 anos, e encontro esse clima que eu contei para vocês da Ruth da Eunice, eu digo, eu quero fazer um trabalho, eu vou entrar, não vou voltar para Curitiba, porque não tinha pós-graduação lá, veio para São Paulo, já que eu estava meio solto no mundo, né? Veio para São Paulo e tal. Quem me recebeu foi a Maria acabamos de conversar, da Oliva, da nossa professora de sociologia, Maria Helena, ela me recebeu na casa dela, quem me recebeu foi Maria Lúcia Montes, você lembra dela, né? Claro. Maria Lúcia, que é uma figura importantíssima. Ela morava na freguesia do Ó, e ela frequentava o terreiro de Candomblé, e me recebeu na casa também, e eu digo, vou voltar depois de 7 anos. Era a coisa mais pura brasileira, Candomblé. Né? Imagina, coisa de imaginação para a gente. Né? E ela me levava para os terreiros, eu fiz pesquisa no Candomblé, mas ela também participava de representações do circo lá na periferia, do circo. Ela também ia. Eu digo, será que eu poderia continuar com cultura, como eu fiz lá, mas agora urbano? Circo, teatro e tal, não sei o quê. Eu resolvi pensar num projeto para o doutorado com a Ruth, e aí ele pediu, mas circo, teatro não tem a menor relevância. O importante é a política, é a economia e tal. Trabalhar com festa. E mais ainda, circo, que relevância tem isso na USP, na verdade? Aí uma outra professora chamada Marlise Meyer, não sei se você lembra dela, linguista, trabalhava com a comédia dell'arte, trabalhava com a formação do romance de folhetim e tal. Fui conversar com ela e disse, tem o seguinte, se você fazer um bom projeto, que seja aceito na FAPESP, tem que ser um projeto muito sólido, muito teórico. E circo, na verdade, o que vai fazer? Mas mostra que o circo ele faz parte dessa longa duração, né? A longa duração da comédia dell'arte do século XV. E o drama burguês, a comédia dell'arte, e o drama do século XIX, popular. E quando ela me deu aquele conjunto de autores, eu pude mostrar que o circo hoje, naquele tempo, ele não era uma coisa folclórica, ele tinha uma longa tradição. Aí fiz o meu projeto e passou. Eu consegui a bolsa da FAPESP, mas eu digo sempre para os alunos, quando vocês quiserem fazer uma bolsa, não é que você vai fazer, você vai a campo armado com todo aquele... Chega em campo, a nossa tomara que mude tudo. Tem uma certa expectativa
e que a ida para campo, na verdade, o contato com o outro, não é que muda, na verdade, mas traz coisas novas. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui a campo, comecei a trabalhar, buscar acompanhar o circo, Céu Nil dos Corações, por exemplo. Era uma peça do circo. Eu fui assistir a primeira vez. Quando eu chego lá para assistir o filme, a peça, tinha um bêbado que entrou. Acho que quando isso no livro, né? Então, a tradição do livro é muito interessante. E comecei a perceber, não é só o conteúdo das peças que me interessa, é o contexto no qual estão ocorrendo, né? Aí fui, na semana seguinte, estava o bêbado lá, contratado, lá, né? Muito Michel de Certeau, né? Uma tática, na verdade, para poder não deixar entrar bêbado. E aí eu comecei a perceber que, quando eu dizia para os professores, para os interlocutores, que eu era um professor da USP que estava querendo estudar o lazer, falavam, o que é isso, lazer? Né? Professor da USP e tal. E eles me disseram, o que vocês fazem no tempo livre? Umas perguntas estranhas que ia fazendo. A CDL achava que era policial, na verdade. Umas perguntas muito esquisitas. E eu comecei a ir uma vez, duas vezes, e eu comecei a perceber que a minha relação com ele, pouco importa, que diziam, o que a gente faz, digamos, o que importa, na verdade, é o que a gente está vivendo no cotidiano, na verdade. O que é o nosso dia a dia. E aí eu entrei, na verdade, com aqueles trabalhadores que faziam, digamos, parte do seu cotidiano com o circo-teatro, mas não só o circo-teatro. Vamos dizer, a Romaria para Aparecida no Norte também era um lugar interessante. A festa do religiosa, por exemplo, tinha várias festas. Comecei a perceber que aquele conjunto de práticas, que não era no trabalho, que não era apenas para descansar, fazia parte de um modo de vida deles. Aí não mudou completamente. A ideia de trabalhar com o modo de vida é a maneira como eles utilizam o seu cotidiano no trabalho. Então, isso, na verdade, me deu uma perspectiva de não só de transformar, digamos, projeto teórico e tal, sobre o conteúdo das peças, das peças de teatro, que eram, digamos, uma questão de família e tal, de repente eu vejo que além disso tinha outra, na verdade. E aí surgiu a ideia do... Eles me deram a ideia do pedaço. Falei, professor, a gente vai no circo, na verdade, porque a gente gosta de pegar o nosso pedaço junto. Surgiu a ideia do pedaço. Então, aquelas categorias que eu coloco aqui, o pedaço, o circuito, a mancha, o projeto, são todas categorias do senso comum, na verdade. Só que ali na chave deles, abre uma pista. E eu fui trabalhar pedaços, mas que coisa mais simplória, simples, não tem nada a ver com as categorias teóricas da sociologia, da antropologia, ciência política. É uma categoria deles. E tem que levar a sério, isso que a gente diz na antropologia, levar a sério o que eles dizem. E um pedaço, na verdade, como é que eu vou trabalhar com isso? Aí eu também tive que fazer a parte minha, eu chamo de etnografia, antropologia feita na academia. Quer dizer, eu vou trabalhar e mostrar, será que ela me abre um campo? E fui procurar o Roberto Amato. E o Roberto Amato me mostra, então, uma perspectiva boa de trabalhar teoricamente, que é a casa é toda. Eu também conto isso, você já lê, né? Como é que surge a ideia do pedaço, como sendo uma categoria que me dá conta, na verdade, do modo de vida deles, que é uma teoria deles, na verdade. E eu incorporo, né, de certa maneira, no meu trabalho, porque ela faz parte de uma possibilidade. E aí tem aquilo que a Nath estava me falando, que vai a campo e depois não dá certo, né? E, às vezes, vai a campo todo animado com uma teoria. E o que você me falou? Não foi a campo, rodou os dados, não deu certo. Fiz a mesma coisa, eu fui estudar o pedaço no centro de São Paulo, na Galeria do Rock, e não deu certo, porque as pessoas não se conheciam. E o pedaço é basicamente, as pessoas se conhecem. Tem o mesmo time de futebol, a mesma religião, a mesma brincadeira, vieram do mesmo lugar. O pedaço é aquele lugar, digamos, do encontro entre quem eles se conhecem. E na Galeria do Rock tinha gente de Osasco, tinha gente do interior, tinha gente do centro, da periferia, e eles não se mediram. Bom, não deu certo. Essa minha ideia do pedaço vai ficar na periferia. Não dá para continuar. Então, vou para casa e tal, mas a gente vai uma vez a campo, vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta, e não desiste. E daí, ali, por um tempo definido, eu me descubro que eles não se conhecem, mas eles se reconhecem. Pela camiseta, pela banda, pelo cabelinho das meninas. Então, eu percebi que ele tinha uma coisa mais ampla que um pedaço, mas que incorporava. Tinha vários pedaços. E aí vem a ideia da mancha.
Então, essa ideia da mancha, que no momento é um recorte, digamos, até meio físico, eu comecei a perceber que ela era reconhecida e tinha, inclusive, fronteiras. Vários alunos meus trabalharam. O Giancarlo, por exemplo, trabalhou com a mancha da Praça Russa, que era a mancha dos skatistas, né? E, então, a mancha aparecia como sendo branco, valeu. E aí eu comecei não só eu a pesquisar, como eu estava com os meus meninos e meninas no laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana, eles começaram a aplicar essas coisas, para ver como é que elas funcionavam. E aí começou a aparecer, vamos dizer, o pórtico, que era a passagem de uma mancha para outra. Tinha entrega de candomblé, tinha sujeira, morador de rua, lixo. Você passava rápido por aquilo, mas era uma espécie de recorte empírico da cidade. Tinha que levar em conta. Não era só para passar rápido. Passa rápido, mas por que será que existe pórtico? Então, o pórtico tem uma categoria. Depois do pórtico veio os trajetos, que o pessoal vinha lá na periferia para fazer skate na Praça Cruz, no Anhangabaú, e era um trajeto, era conhecido, não era aleatório. Eu comecei a fazer o trajeto quando eu comecei a estudar o cinema, né? As pessoas, eu conto aqui na história, o Riviera, né? O Riviera era um lugar, digamos, de encontro entre que saía, passava pelo buraco da energia e assistia o filme no Belas Artes. Depois voltava. Então, havia um trajeto específico. Não era aleatório na nossa cidade. Começaram a aparecer regularidades. Aquilo que, no primeiro momento, a gente entendia a cidade como um lugar meio caótico, de desencontro, de não ter regras, eu comecei a perceber que, com um olhar que depois eu vou chamar de perto e de dentro, ele começa a me mostrar regularidades. E esse olhar da etnografia, que o antropólogo clássico vai trabalhar com o Malinowski lá na aldeia dos camponeses, e eu posso fazer aqui na antropologia. Só que eu tenho que tomar cuidado. Eu chamo a tentação da aldeia, que é pegar, digamos, o meu coletivo de jovens ou de mulheres, o meu terreno de candomblé, e achar que aquilo, na verdade, é o meu recorte aldeão. Eu entro lá e faço um retiro aqui. Será que posso fazer isso? Isso é a tentação da aldeia. Transformar a metrópole num conjunto de aldeias. Então, essas categorias me permitiram vincular essas, entre aspas, aldeias, e permitir que elas tenham encontro entre elas, vamos dizer, uma articulação e uma novidade entre elas que elas se encontram. Por exemplo, uma pessoa que frequenta um terreiro de candomblé em tal lugar, aquilo lá é o lugar, digamos, do candomblé dela. Ela é, digamos, um organo, ou é uma iquete. Mas ela frequenta aquilo lá, é o lugar dela. Só que ela sabe exatamente que tem um outro terreiro, que ela vai, de vez em quando, meio escondido, para ver se eles fazem direito os orixás. E elas têm, então, um discurso de contraditório, começar a organizar. E aí comecei a perceber que os terreiros de candomblé constituem um circuito da cidade de São Paulo. E aí vai articulando, porque no candomblé mais sofisticaram só os terreiros na Goa, mas também tem os terreiros de Ijixá, tem os terreiros de Umbanda. E vamos dizer, o interlocutor, a pessoa que faz o projeto, ela pode circular com isso da verdade, mas não para pertencer, para olhar, para simular. Então, há uma perspectiva de entendimento, digamos, da diversidade urbana a partir dos alunos. Não é só antropólogo. Essa circulação entre eles vai me permitir mostrar como eles se apropriam da cidade. Eu acho que contei para vocês aqui o exemplo da pesquisa dos surdos, né? Foi exatamente um pouco isso que aconteceu, o circuito dos surdos da cidade. Depois eu quero abrir um pouquinho para a questão da forma como se escreve a etnografia. Mas, na verdade, aí, para poder entender essas categorias, elas começaram a ampliar, digamos, o circuito da Igreja Universal não fosse no Brasil. Esse circuito está fora. No mundo inteiro tem igrejas, da igrejas evangélicas, neopentecostais, na verdade, com a Igreja Universal. Então, tem que trabalhar legal com o circuito, e as pessoas foram aproveitando. Um aluno meu que fez um trabalho sobre black metal na cidade de Cerquillo, o Lucas, ele falou: professor, eu posso usar a categoria pedacinho? Porque ela é muito pequena, na verdade, mas tem, na verdade, bandas de rock que trabalham em 2 ou 3 botecos lá. É um pedacinho. E aí começou a aparecer a categoria, por exemplo, quebrada, que também remete, de certa maneira, a pedaço, mas também a circuito. Então, as categorias começaram a ser modificadas e trabalhadas de acordo com o recorte. E é isso que eu queria que eles fizessem, para não mudar, digamos,
conjunto de ferramentas prontinha para trabalhar e põe em prática. Não, faz com que elas funcionem, né? E eles começaram a trabalhar. Então, aquilo que a gente falou, o circuito deixou de ser uma coisa muito estática e se transformou com a ideia da temporalidade. Ele modifica também. Então, o tempo entra como categoria. Espaço e tempo. Então, a cidade é dinâmica, na verdade, e o olhar etnográfico ele vai funcionando. E aí surge, então, você veja como o campo vai abrindo para a gente, né? A ideia de que eu trabalhei e ficou até hoje, a ideia de olhar etnográfico, ele se distingue, às vezes, do olhar clássico das ciências sociais, porque ele olhar de perto de dentro. Quando eu vou estudar um terreno de candomblé, ou um coletivo de jovens, ou um candomblé, ou vamos dizer, uma escola de várzea, eu entro para estudar de uma maneira como de perto de dentro, eu faço parte, que é a observação participante. Eu vou uma vez, duas ou três e tal, e de perto de dentro eu observo o que eles dizem, como é que eles fazem, qual é a teoria deles, tal. Isso é um tipo de lugar. Mas se eu ficar só nisso, eu caio na aldeia. Eu fico só especialista em festa de candomblé, por exemplo, ou especialista em skate, ou então em jogo de várzea, né? Ou hip hop. Não. Aí vem a outra alternativa, que é de longe de fora. Esse de longe de fora me dá um quadro amplo, digamos, das ciências sociais, mas eu não mostrando que aquilo também tem uma perspectiva estrutural. Cultural. O hip hop faz parte de um conjunto de práticas de jovens e tal, que é a questão de raça e tal, por aí, na verdade, que me dá, digamos, um contraponto. Então, na antropologia, a gente não vai estudar a cidade, a gente estuda nada. Porque o meu recorte vai ampliando, não para nunca. Por isso que a gente tem que fazer iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc, continuar. O campo vai abrindo o campo, uma hora tem que parar. E, às vezes, os alunos querem fazer tudo no doutorado. Calma. A gente abre uma pista e põe como roda na tinha na frente. Depois você faz um artigo, você faz um artigo, ou faz para o seu doutorado. Mas não junta tudo e aí fica uma confusão. Continua com o teu recorte que escolheu, vai nele e tal, e as pistas que vão abrindo e não param nunca nas metades, né? Porque cada pista vai abrindo uma outra, na verdade. E é um pouco a ideia do de longe de fora. Aí eu volto para de perto de dentro. Então, esse ritmo de fora e longe, de perto e de dentro, me permite que o olhar etnográfico não fique preso, digamos, naquilo que o Guedes fala que é importante também, a ideia da micro, né? Você trabalha no nível micro. Mas no nível macro, ele faz parte em termos de estrutura e de longa duração, que eu não posso deixar de lado. Então, com isso, a meninada, os meus alunos, foram colocando essas categorias, digamos, em prática, com os diferentes. Deixa eu ver como é que está o tempo ali. Eu vou falando. 40 minutos. A falar, chega. Eu vou parar. Não, eu vou parar. Eu só quero mostrar para vocês todo esse quadro, na verdade. Por exemplo, eu estou com 8 orientandos de doutorado agora. E estou fazendo uma pesquisa sobre cemitério. Que chama Cemitério também é Cidade. A ideia, então, é que, por causa da pandemia, toda vez que eu dou uma disciplina, no segundo semestre, no dia 2 de novembro, todo mundo tem que ir para o cemitério fazer etnografia. Então, tem meninos e meninas que nunca entraram no cemitério, sabe aquela coisa de metal, né? Ou então vai quando morreu um tio. Agora, como etnógrafo, vai como etnógrafo, ver como é que é a festa do finado. Então, exemplos voltados com o terreiro de candomblé, com boliviano tocando música, com mexicano levando comida, com coveiro. Tem uma festa imensa, na verdade. E aí eles fazem relatos de campo. E com esses relatos de campo, surgiu um projeto no CNPq, que é Cemitério também é Cidade, com etnografia, digamos, os espaços cemiteriais. E aí a ideia justamente é mostrar que aquilo que aparentemente é um recorte, uma mancha fechada, na verdade não é. Você tem ali lazer. Tem um lugar de o que te assombra. É um grupo que vai para o cemitério para mostrar os túmulos. Tem o Popó. O Popó é um ex-coveiro que trabalha como, parece que ele está aposentado agora, mas ele trabalha como guia místico do Consolação, mostrando os túmulos, digamos, monumentais, do Matarazzo, toda a ilha paulistana, na verdade. Então, há todo um circuito de trabalho museológico da Consolação que sai um pouco da questão da morte, como está. Mas tem também os milagreiros e milagreiras. Já ouviram falar do Antoninho Marmo? Antoninho Marmo é um santo
popular, que está enterrado no cemitério, que ele é milagreiro. Então, as pessoas vão lá levar coisa. Em Curitiba tem uma chamada, como é que é o nome dela? Uma ex-prostituta que foi assassinada pelo seu amante, que era policial. Virou santa. Você vê que coisa contraditória. Numa santa popular, né? Não foi canonizada pelo Vaticano. No entanto, ela é quase romaria. E o cemitério começou a aparecer fora das bordas, digamos, da mancha. Fora da mancha. Então, tem circuitos, as pessoas vão vender flores, os conventos, os meninos que vão limpar túmulo, os góticos iam fazer festa, os góticos. Tem o cemitério, que era um passar. Então, eles começaram a fazer a pesquisa. Isso rapidinho, estou terminando agora no relatório sobre isso. E aí, só para fechar, então, depois eu mostro para vocês, tem 3 livros aqui que eu queria mostrar. Esse aqui chama Lazer de Prato de Dentro. Foi publicado pelo SESC. E nós fizemos uma pesquisa junto com sociólogos e antropólogos no SESC de São Paulo para mostrar qual é a dinâmica do SESC. E aí apareceram coisas fantásticas. Do lazer, por exemplo, que eu nem falei para vocês do lazer, né? Aliás, aqui, o primeiro capítulo desse livro faz um recorte desde o começo do estudo do lazer até o que faz a antropologia. Se vocês quiserem ver, a gente pode até tirar uma cópia disso aqui, né? Eu digo, do mito de origem aos arranjos desestabilizadores. É uma ideia de como o lazer é estudado desde o século XIX, passa pelo Geoffrey de Mazetier, que vai trabalhar a ideia do lazer como sendo um conjunto de atividades que fazem um tempo liberado das obrigações, né? Mas depois tem toda uma discussão que sai um pouco dessa perspectiva e entra em etnografia mostrar que lazer é uma outra coisa, sabe? Além de ser vamos dizer, uma dicotomia com relação ao trabalho, quando você olha de perto de dentro todas esses exemplos que essa menina faz, ele começa a aparecer de uma outra maneira. Então, ele não se contrapõe ao trabalho, né? Inclusive agora, com o trabalho em casa, com outras formas de trabalho, a ideia do lazer. Você tem uma ideia, uma das pesquisas no SESC, que a gente fez, um dos nossos pesquisadores começou a conversar com os idosos, com os meninos, e lá em cima da quadra tinha uma menina sentada olhando para o teto. Aí o antropólogo foi lá e falou, o que você está fazendo aqui? Nada. O que você veio fazer no SESC? Eu venho no SESC para não fazer nada. Não fazer nada era uma atividade de lazer para ela. Em outros lugares, no Itaquerão, lá na parte do Itaquera, que tem outro SESC, as pessoas iam tirar lazer. Então, o lazer virou uma coisa, virou uma expressão com verbo, fazer lazer, que era ir lá, por exemplo, já que não pode ir para a praia, lá tem piscina, então as pessoas iam na piscina tirar o lazer. Começou a aparecer um conjunto de regras, na verdade, que os autores iam dizendo, os idosos, você sabe muito bem que no SESC, com aquelas cadeiras, sofá e tal, vai um monte de idosos lá, e eles vão lá e deitam, eles conversam, eles dormem, eles jogam xadrez e tal, na verdade. E aí ele começou a perguntar, a conversa com eles era assim, como é que eles se conhecem? Olha, quando a gente quer alguma coisa do SESC, a gente já somos velhinhos. Quando a gente quer exigir dizer uma coisa, a gente já tem terceira idade. A gente está melhor. Então, na verdade, não tem uma categoria externa para ele. Eles inventam as categorias de acordo com o momento que estão vivendo. Então, a gente recupera isso como sendo o repertório dos atores sociais que estão fazendo o seu lazer, né? Eles vão lá para dormir, na verdade. Então, o SESC é um bom lugar para não fazer nada. E o pessoal do SESC não fazia isso, porque as mulheres, claro que aí tem o olhar feminino, o olhar das meninas, a ideia que eu falo da etnografia tem o olhar compartilhado e multidisciplinar. Compartilhado, o que a gente faz? Por exemplo, nós aqui fazemos uma pesquisa, voltou à noite, a gente se encontra e troca de informações com o prêmio do caderno de campo. E lá no SESC, as meninas puderam entrar em contato com as senhoras e entrar no banheiro delas, coisa que nós não podemos fazer. E entraram no banheiro e descobriram que as senhoras trocam e vendem Tupperware. Ninguém sabia disso. O pessoal do SESC não sabia. E elas usam o espaço do banheiro para fazer uma prática que é fundamental para elas, para a qual elas ocupam, né? Isso, só olhar esse lugar feminino é que podia mostrar.
Então, essas sutilezas do problema etnográfico têm que ser levadas em conta e ser colocada no relatório. A etnografia tem que mostrar essas sutilezas todas. E aí tem a hora da escrita, que depois é um outro departamento, né? A gente trabalha com análise estratégica, por exemplo, para mostrar o que a gente faz, como é que a gente escreve, na verdade. Eu distingo caderno de campo, relato de campo e relatório final. Caderno de campo você não mostra para ninguém, que nem você entende. Se você não lê no mesmo dia, tem coisa lá rabiscada que você não sabe o que é. Então, não pode fazer. O relato de campo é um pouco a primeira edição do relato do caderno de campo. E esse circula entre os pesquisadores, quando é publicado. O que é publicado é o relatório, passa por várias edições. Nós tivemos um exemplo muito interessante, que é a parte do trabalho, quando a gente fez a pesquisa do desastre de Mariana, a gente foi convidado para fazer a pesquisa do ponto de vista do patrimônio material, né? Porque os arquitetos e os arqueólogos, por exemplo, foi o Zanettini que nos convidou. O Zanettini tem uma empresa, e ele foi convidado pela Lactec, que é uma empresa de Curitiba, que, por sua vez, foi convidado pelo Ministério, para ver, digamos, o lado do ressarcimento para os que foram prejudicados pelo desastre, né? E aí nós vamos fazer a parte do patrimônio cultural. Claro, não dá para contar para vocês, porque já foi feito um relatório sobre isso, mas a gente foi mostrar, digamos, o que significa a destruição, por exemplo, de um campo de futebol de várzea. Nós já construímos um campo de futebol. O campo de futebol não era só um jogo, era um lugar de encontro das famílias. Iam lá as namoradas, iam os filhos, e jogavam. Então, o campo era um lugar de sociabilidade. Construiu um novo campo, tudo bem. Mas e a rede toda? Foi destruída. Então, a gente estava trabalhando nessa sutileza, que é complicada para poder fazer o ressarcimento, mas para colocar. E aí, o Ministério Público queria que a gente entregasse os cadernos de campo para comprovar que a gente foi. Não entrega. A gente dá o relatório final e conta como é que foi, mostra e tal, né? Porque tem regras, tem a coisa ética que não pode ser mostrada. Eles tiveram que entender como é que funciona as ciências sociais, no caso da etnografia, para poder, na verdade, continuar. Meninos, eu acho que eu já falei demais. É que se me deixasse, me deixaria falando. Ontem eu fui convidado pela TV Cultura para falar sobre hobby. Eles queriam saber a diferença entre hobby e foi também um professor da saúde pública. Neurocirurgião. Um antropólogo e um neurocirurgião para falar sobre hobbies. Né? E aí eu contei algumas coisas. Falaram, 15 minutos. Olha, eu falei, 15 minutos, concentrar. Aqui já dá para conversar um pouquinho mais, porque vocês, isso faz parte do vocabulário de vocês. Então, há uma reflexão. Né? Mas agora eu queria que você falasse. Né? Aqui depois eu deixo esses dois. Tem muitos exemplos de trabalhos que nós vemos nos alunos e tal, né? Enfim, era isso. Muito obrigada. Isso foi, eu podia continuar falando horas, tá? E a gente vai ficar aqui ouvindo muito bem. Mas eu acho que é bacana esse diálogo, que também ajuda a iluminar os problemas deles e aproveitar a conversa com vocês, né? De maneira bem utilitária. Então, eu abro para todo mundo, reiterando meu agradecimento. Tinha umas coisinhas que eu não tinha notado, mas eu sou a última. Certo. Posso começar então? Pode. Aquela minha preocupação. Uma delas eu já até citei para os professores, né, das sociedades de ciclistas. Mas só uma coisa que eu fiquei curioso, pensando aqui na pesquisa, é que eu assim, estou estudando como essas críticas se sucederam e, usando um pouco dos seus conceitos, eu vejo que esses circuitos, ou até manchas diferentes, no caso de sociedade, social, foram se formando a partir dos impactos que uma pandemia causou, depois dos impactos que uma enchente causou, e outra enchente, outra, né? Que eu estou em lugares que sofrem com recorrência, né? Agora, o desafio é que eu fico meio sujeito a algo que eu não controlo, que é o desastre em si. E onde eu vou operar é no interstício, é entre um e outro. E aí eu queria um pouco assim, da sua dica, o que você pode trazer com base na sua experiência, sabe? Porque como que é fazer etnografia em que o que me interessa é o que ficou, né, e que é reativado por uma outra crise, o que eu vou conseguir recuperar muito pelas entrevistas, mas que pistas será que eu consigo enxergar no campo, sabe? Considerando esse desafio de o que me interessa é o que acontece no evento que eu não estou presenciando.
Você está fazendo etnografia, você está fazendo trabalho, digamos, agora, no momento, isso, do acampamento e tal, conversando com as pessoas. Eu vou começar aí. Vai começar. Eu posso escolher. Eu posso escolher um local que foi destruído, que está se reconstruindo, por exemplo. Pode ser uma abordagem minha, sabe? Ou não, eu posso ir num lugar que teve as enchentes, já está tudo pacificado, mas eles convivem com aquele receio da nova, dos novos acontecimentos, sabe? Da nova. O legal seria comparar os dois, né? Se não dá para fazer os dois, é muita coisa. Porque a ideia, você não sabe fazer, digamos, uma etnografia, se concentrar só num ser de uma maneira, vamos dizer, abrangente, tal, seria talvez um recorte. Pega um recorte aqui, vai de um, vai para o outro. Desse aqui, exige alguma coisa, com 15 dias vai para esse. Eu acho que você pegar os dois ao mesmo tempo não, mas incorporar. Claro que dá a impressão de que não dá tempo de fazer, mas não pega, digamos, na enchente, pegar o conjunto todo disso, pegar o recorte da cidade, escutar o que eles dizem e utilizar as preocupações, as coisas que você vai notando, e elas para outro lugar. Só que lá estão construindo. Como é que eles estão construindo? Qual é o discurso que eles têm ao construir, ao melhorar e tal? Você volta com isso para um lugar que não tem nada. Eu acho que essa passagem que seria fantástica. Eu adoraria fazer isso, porque é um belo desafio que sai um pouco da ideia de você fazer observação participante e morar numa aldeia o tempo todo. Você não está circulando, você está fazendo o projeto. Isso teria fundamental, colocando mais uma pitada de sal na conversa sobre o trabalho de Daniel. Tem outro desafio que é muito importante, que é não se trata simplesmente de chegar no grupo e olhar de perto e de dentro, tá? Um transcurso cotidiano. Mas a ideia do tempo que você falou e a memória são duas pistas metodológicas que complexificam o objeto dele. Você está observando pessoas no presente a respeito de como elas viveram no passado. O que é que elas falam do que foi vivido e do transcurso passado até aquele presente. Né? Então, a coisa do tempo é importante e, com isso, a memória. Ou seja, como é que eu me aproximo não só do permitido, mas do que é imaginado e definido a partir do presente. Porque a gente sabe que eu reconstruo o passado a partir do presente. Você vive no presente, o passado. Eu adoro contar um exemplo em campo, em que eu fui entrevistar um indivíduo que me foi, eu cheguei a ele porque ele tinha perdido o emprego e ele estava em procura de trabalho. E eu fui conversar com ele na casa dele, lá, fora, São Paulo, ou para Minas, ele fala de tudo que ele viveu, experiência do trabalho, missão, ele a família, e, foi embora. Sábado era segunda-feira, ali imediato, difícil, de dar a sofrimento. E a saída era a solução. Ir embora era a solução. Eu queria voltar. Ele me dispunha tempo para deixar que ele reconstruísse, que houvesse de ser reconstruído. Então, eu tenho certeza que ele não mudava de lugar. A gente tirava foto, eu sentava na foto, para eles não saberem que eu tinha ido embora, para não fazer mau uso da imagem deles. E eu mandava as fotos presentes. E mandava para saber se o endereço continuava o mesmo. Tá? E aí ele continuava. Voltou, não devolveu, não devolveu. Aí eu volto a ele. Depois, sentamos para conversar de novo. E ele me fala outra vez do passado. E ele tinha, quando ele estava prestes a ir embora, ele arranjou um emprego numa fábrica de refrigerantes, chamada Dolly. O dono estava brigando com a Coca-Cola. E o dono da Dolly era o herói da vida dele. Então, ele me... E ele contava o que ele dizia, eu não dizia, meu Deus do céu, se eu tivesse estado aqui, ano e pouco atrás, conversando com ele, eu diria, estou doido, ele está mentindo. Mas nem coisa nem outra, eu não estava ouvindo, e ele estava falando do passado dele, mas fala como o passado dele era informado pelo presente. Né? Então, acho que isso que você
é muito interessante porque, numa situação, quer dizer, se o presente varia, eu estou falando de um lugar destruído, estou falando de um lugar em vias de reconstrução, tá? É, vou falar sobre o passado também, certamente pode variar. Vou inventar um pouco esse passado. Quer dizer, Que coisa boa que antes da pandemia que a gente não tem mais. A gente não valorizava, agora ele valoriza. Antes, então antes a enchente, ele podia fazer tal coisa, agora não pode. Então é uma escolha, é um repertório que ele vai construindo uma coisa. Totalmente. totalmente presente. É um outro discurso. É outro. Então você mantém os dois campos. Tá? Mantém os dois. Indo em um e no outro. Você vai ver que é uma novidade, ele se coloca na parte do fonológico. Diminui o campo de um, mas você contrapõe um e outro. E é muito, isso é uma Outra coisa você tem campo muito interessante, porque ao se aproximar, na verdade, você começa a ter uma familiaridade com uma certa cartografia dos atores. Quem são os atores do povo? Né? E você pode ter alguma capacidade discricionária para encolher atores ou ampliar atores. Entende? E a complexidade do campo pode variar. Você não tem que. Entende? Estou pensando alto a partir da ideia. Depois, para complicar mais, a questão, digamos, dos marcadores sociais de diferença. Conversar com as crianças. Saber o que a mãe fala, o que o pai, o idoso não, o idoso vai dando o meu tempo e tal, né? Isso aí já aumenta um pouquinho a questão, digamos, de categorias, digamos, dos nossos futuros, né? Enfim, é uma sugestão. Vamos ver quando isso deu certo. Daniel, tinha mais coisas? Agora, na verdade, por vários casos aqui que foram passando pela minha cabeça. Escreva. Não, que caderno de campo da USET. É engraçado, porque eu fui lá num evento no Rio Grande do Sul, o local foi destruído. Destruído, nada. Mas estava limpo. Eu nem perceberia. E é um lugar de muita flexibilidade. Eles trouxeram, estavam interagindo com vários diretores de escola e pessoas de defesa civil. Aí eles estavam contando lá, né, assim, que a questão da percepção social do risco aumentou, né, que a enchente do Rio Grande do Sul em 2024 para 2023 foi muito maior. Mas morreu muita gente em 2023, 2024 não quase ninguém. Porque aumentou a percepção social do risco. Então eu já fiquei pensando, putz, talvez esse é um grupo legal de conversar, né? Mas o que me chamou a atenção é que aí eu chutei os itens para poder ouvir o que estava falando. E o tema era de desastre de enchente, né? O Rio Grande do Sul vai passar por um fenômeno climático parecido esse ano com o que aconteceu em 2024. Então, existe uma chance expressiva de se repetir o que aconteceu, né? Que é o Laninha e tal. Aí o assunto deles era... Agora eu vou falar uma coisa, né, que é pesada. A preocupação deles era que em abril era casos de neonazismo. Sabe? Do que o campo vai entregando. Então, quando eu fui chegar, para eles não era tema, porque era início de abril. Em abril tem várias datas que eu não sabia, como Columbine, a morte do Hitler, o aniversário dele, que esses grupos organizam ações de nazismo, assim, sabe? E existe toda uma estrutura lá no Rio Grande do Sul de mapear, identificar quem são, que postam, tal. Que coisa curiosa, né? Eu estava lá com uma coisa, com a questão das pistas da nota de rodapé, com um olhar, e a preocupação daqueles atores, naquele momento, era outra. Eles estavam ampliando, então eles tinham, porque o evento tinha sido programado, mas o cafezinho, sabe, na informalidade, toda hora se tornando esse assunto, assim. Então como que a gente orienta, tem que mandar você embora, então, desculpa, eu divaguei aqui, mas é só porque eu Outra coisa importante também é como você entra, porque você pode entrar como Daniel, você pode entrar como técnico do Ministério. E quando você aparece como técnico do Ministério, você é outro. É outro. É outro. Douglas. A Adriana já se coçou aqui. Muito obrigado pela fala, já conversação, tem que fazer por você, fez que seja de Deus, por esse daí, fez tudo. E aparecer seu departamento. Então, eu sou formado. Eu li além do capítulo 3, que é dois livros 5 e 6, achei muito legal. O 5 é texto etnográfico, e o 6 é trabalho de campo. Texto geográfico. É isso, né? Pô, gente, esses textos são muito legais, porque
eles realmente falam de um passo a passo, fazer etnográfico, desde as coisas mais simples, como caderno de campo, relatório de campo, a relação entre eles, sugestões de como explicar, sempre baseado numa discussão da literatura clássica, eu achei incrível. Tem uma coisa que não é que eu senti falta, que você toca de passagem sobre ser aceito, é uma questão muito sensível, como você começa a novo, como você é aceito, tem uma questão ética nisso. E tem uma coisa que eu comecei a pensar na pandemia, foi muito difícil fazer trabalho de campo na pandemia, eu fiz algumas incursões na Avenida Paulista com os integradores. Em algum momento surgiu um texto e uma entrevista com o professor britânico sobre como conduzir pesquisa de campo na pandemia. E o ponto principal dele, de como conduzir pesquisa de campo na pandemia, é você estabelecer relações virtuais com os atores e se fazer útil para as pessoas. Você encontrar um público social. Se propõe fazer um site, se propõe fazer flyer, divulgar coisas, ser útil para as pessoas que estão lá fazendo qualquer coisa. E isso, para mim, no começo da minha trajetória de etnólogo, foi muito difícil. Era um conflito ético. Porque eu estava fazendo com os empregadores, eram os meninos. E eles me pediam coisas. Pediam dinheiro. Lá. Pediam bicicleta. Bicicleta eu levava, porque eu estava aqui na USP, ia para lá, levava. E eu escolhi as melhores bicicletas e ia para lá de bicicleta. Lá Vila Batata é mais difícil. Tem uma competição maior pelas melhores bicicletas do Itaú, sabe? Então eu levava uma bela bicicleta, uma ideia muito boa, levava lá e falava, ó, que bicicleta que você pode pegar. E aí isso estabelecia ali uma relação interessante. Só que, pensando mais sobre isso, eu comecei a ver como a relação de troca no campo é uma coisa fundamental. Você precisa se fazer útil para as pessoas e você... É isso, eu acho que se fazer útil. Você mostrar que você está ali não só numa relação natural. Você toca aqui no ponto que como as etnografias, as teses de mestrado, de doutorado, elas podem trazer visibilidade, podem trazer mais um senso de identidade dessas pessoas. Tem um texto do Gabriel Filtrano que se chama Diário Intensivo, que ele basicamente relatando um dia de trabalho de campo. Ele está dentro da casa da família, um membro da família é preso, as pessoas pedem que ele dirija um carro da delegacia. Ele dirige, ele é um motorista. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão ética. Porque a gente não pode remunerar as pessoas para fazer nosso trabalho. Né? Papéis, por exemplo. Não pode. Mas, ao mesmo tempo, eu, como etnólogo, me sinto mal. Eu estou fazendo pesquisa para o trabalho deles. Pegar o tempo deles de trabalho e não dar nenhuma contrapartida. Então, tem uma certa forma de lidar com isso. Mas eu vejo poucas pessoas falando como a dádiva é uma coisa importante para ser assim, relações de troca. Não necessariamente econômicas, mas... Olha, tem duas ou três discussões de campo que entram por dentro dessa discussão. A primeira, quando os meninos estão fazendo pesquisa, meninos mais jovens fazendo sua pesquisa de campo, eu digo para eles que, quando entram em contato com alguém para fazer a pesquisa, eu estou fazendo uma pesquisa para a faculdade, vocês podem me ajudar? A pessoa dá um sorriso, nossa, minha coisa é importante, é para a faculdade que você vai fazer. Então, essa entrada em campo, de você dizer que está fazendo o trabalho para a faculdade, valoriza o interlocutor. Em alguns casos, funciona muito bem. Em outros casos, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa, eu achava que eu era policial. Aí, então, só com o tempo do meu investimento, eu fazia umas perguntas muito esquisitas, né? Então, o policial. Depois, quando viram que não veio a polícia, ele deve ser funcionário do circo. Ele fica perguntando coisa do circo e tal, né? Como não foi funcionário do circo, isso deve ser um repórter. Me deram a categoria de repórter e eu trabalhei com ela o tempo todo não discuti. Porque era, de uma maneira geral, o repórter não estava fazendo. Então, era uma forma. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma outra forma, por exemplo, ações indígenas, que a gente teve que dar um problema lá na Amazônia, a gente fez uma pesquisa com índios urbanos, entre aspas, lá em Manaus, em Sapiré Maué. E os meninos, quando eu fazia a pesquisa, encontraram um ticuna, rua e tal, com muitos índios. Eles perguntaram, será que você podia me dizer, a gente é antropólogo, ele falou, olha, eu não falo com antropólogo, vocês vêm aqui fazer a pesquisa, fazem tese e nunca mais voltam. Mas ficamos assim, tudo bem, então. Então, três situações diferentes, e não há uma regra para cada uma delas. Na verdade, dá visibilidade, às vezes, a questão mais complicada é a questão de você dar dinheiro, né?
E às vezes você pode fazer isso, né? À medida em que a gente começa a dizer isso, vai ser uma pesquisa que vai servir para tal coisa, dependendo da maneira como o interlocutor reage, funciona. Agora, não tem uma regra específica. Que você entra em contato com a pessoa e tem que dizer qual é o teu retorno para ela. Então, esses 3 exemplos, na verdade, funcionam, digamos, como em campo, como é que a gente faz, né? Então, vai depender muito da maneira como você tem um retorno. E aí você organiza de outra saída. Então, tem que ter algumas que às vezes não dá mesmo. Você pode fazer. Fazer pesquisa sobre religião, por exemplo. Muito complicado. De que religião você é? Né? Você vai fazer sobre o candomblé, ou vai falar sobre o evangelho, mas já tem todo um discurso pronto e, na verdade, não permite continuar. Esse meu aluno que estava fazendo rua, o Leandro, acabando de publicar o livro dele, ele trabalhou em São Bernardo do Campo, né? Ele morava com eles lá. Então, eles perceberam que, primeiro, acharam que ele era funcionário. E a primeira coisa que a prefeitura quer fazer com eles é voltar com que a pessoa entre em contato com a família no qual seria a última coisa que eles querem. Muitos deles, justamente, saíram para a questão da família. Então, ele começou a perceber que, em vez de ele tentar reaproximar, dar aquele passo para ajudar, ele ficar escutando o que as pessoas diziam, comendo as mesmas coisas, ficou parecido com eles, mas era um bom cara para conversar, porque eles tinham uma conversa boa. Então, no momento do lazer, que ficavam lá, ele conversava. Então, está vendo? Naquela circunstância ali, simplesmente não dizer nada que vai servir, só se ele está no mesmo plano que eu, uma pessoa que é da faculdade, que tem um discurso bonito, conversa comigo. Então, é uma outra pista. Você vem colocar no relatório, digamos, qual foi a maneira como você não pôde fazer, qual que deu certo, qual que deve continuar. Talvez você deve ter outros exemplos de como é que a gente faz isso, mas é uma questão básica. Você entra como alguém que é uma classe superior, ou da universidade, você tem um privilégio, eles não têm, e está tirando coisa, na verdade. O que se devolve? Alguma coisa tem que devolver. Alguma coisa. Seja a conversa, seja um sorriso, seja uma promessa, alguma coisa tem que devolver. É isso. Só para se pensando, é diferente em termos de intensidade quando eu estou falando da constituição desse rapport, dessa relação, né? Reconhecimento desse, uma produção de um trabalho de campo, por entrevista, ou de quando eu estou fazendo isso, para uma observação contínua, porque eu posso dizer, por exemplo, vou falar de 2 experiências minhas. Uma situação, eu precisava entrar no estado e ficar lá. Simplesmente para ver como era o cotidiano do trabalho do operador do processo produtivo. Era um modelo. Porque havia um grupo de homens. Né? E, para complicar, a minha entrada tinha sido pelas mãos do pessoal da engenharia de automação. Ou seja, não é a topo da hierarquia, mas são os chefes. Né? E eu queria olhar os operadores de processo. E está na sala. E quando eu tinha um dele, sala, eu comecei a observar que eu chegava e dizia, eu sou na universidade, porque fulano, automação, observação aqui, posso ficar hoje por aqui. Eu primeiro que eu conversava, eu me apresentava. Segundo, dizia assim, a engenheira Nádia, e olha que eu fazia aqui, né? Eu era professora da universidade, primeiro. Mas se eu era mulher, estava ali, e falava pela língua, eu percebia. Então, começou a ser recorrente. Um outro já me apresentava como uma engenheira Nádia. Ela vai ali, vai observar. Chegou quando eu resolvi assumir que ela era engenheira Nádia. Porque se eu fosse engenheira Nádia, eu podia ter legitimidade para estar naquele ambiente e conversar com aqueles homens. Se eu não fosse, ia ser mais difícil. Entende? Me deram um enquadramento. E para continuar ali, eu tive que assumir esse enquadramento e fiquei. Nunca mais eu voltei a dizer. Não importa.
passaporte, eu entrei, né? Mas isso numa situação de observação. Você tem que falar, você tem que estar tudo que é negociado, ele é acordo de e a partir daí, as pessoas souberam que eu não Medo, na verdade. Você apresenta totalmente uma situação diferente, tá? Em que, é o que eu estou me vendo agora, tá? Em que você tem pessoas falando, que estão falando, tá? A hora de trabalho custa muito. Eu sou uma faxineira. Eu estou procurando trabalho pela plataforma. Tá? E se me chamam, eu tenho que estar ali naquela hora. É aquela hora que é a hora boa, porque não, aquela hora eu estou com meu filho dentro de casa. Aí vem uma senhora que telefona para mim que quer fazer uma entrevista, mas não. O não é recorrente. A menos que você reconheça que você está tratando com um trabalhador, cuja hora tem custo, e que você está tirando ele do trabalho durante 1 hora e meia. Então, a minha solução é, se eu tiro ele do trabalho durante 1 hora e meia, eu sou obrigada a retribuir. Ou seja, o que é que ele deixa de ganhar por estar trabalhando para mim? Mas a entrevista, de certa maneira, para ele, está trabalhando para mim, para a entrevista, porque ele está deixando de trabalhar. Vou pensar que no nosso caso, só por cortando, como a gente não usa muito entrevista, a entrevista que a gente faz na antropologia, depois tem um tempo que você conversa com as pessoas, aquela pessoa quer dar entrevista, porque ela se sentiu, digamos agora, à vontade e com o argumento. Então, ela ser entrevistada que demora 1 hora, para ela é um prazer. Você não começa com isso. Não começa. Isso mesmo. A situação é totalmente a relação com observação e a relação extemporânea. Cai na cabeça do indivíduo assim, eu quero fazer 42 perguntas e nunca mais ele vai se ou quando você faz entrevistas que são quase que convivências comunitárias. Nessa outra pesquisa, eu me lembrava. Aí ela chamava a irmã veio, e nós conversamos, e aí passamos o dia, vamos almoçar, tiramos a entrada, quando eu volto lá outra vez, eu estava na sala de visita. Estava na sala de visita. Aí ela disse, você sabe que o último recado que nós tiramos desse além, eu quase choro. Foi o último recado que nós tivemos todas juntas. E depois desse dia, fulana voltou para o Pará, Beltrano, marido matou, eu tinha sido o veículo para flagrar aquela comunidade que era de família, que era local, porque elas eram vizinhas, e todo mundo foi falando da família, né? Eu acho que quando a gente está em outra maneira, quando a gente entra com a perspectiva, continuidade da relação, da observação recorrente, da observação etnográfica, isso muda totalmente. Inclusive, do que diz respeito a isso, como é que eu sou útil? O que é que eu faço? Jamais imaginar que eu teria entrado com esse significado. Estava na sala de visita. Adriana, eu estava se reforçando. É interessante, né? A gente estava falando do Daniel, o Douglas também vai ser uma conversa muito diferentes, né? Eu tinha meio fazendo isso, diferente um pouco, mas eu sou uma estrangeira chegando, às vezes eu na área da saúde, Não faz desse eu sou jeito. psicóloga, mas não, eu estou agora, daqui a pouco, eu sou psicóloga de formação, universidade de coletivo, sou uma trabalhadora da assistência e da saúde, né? Que fica ali transitando entre profissional, assim, pública, da assistência que trabalha com propostas de situação de vida, e assistência, né? E Nádia falou, né, que o meu campo é para a população em situação de rua, e a minha ideia inicial, né, era né, observar um pouco essas relações de cuidado com o serviço público, entre eles, com a comunidade que vai se formando na rua, etc. Mas como que isso também vai se diferenciando quando eles vão passando por diferentes espaços. Né? Eles estão na rua, eles estão na casa, porque eles estão nessas moradias, que são moradias muito típicas, moradias que são privadas e públicas, porque são serviços públicos. É onde eu estou hoje, essas vidas. E aí, né, um desafio é porque eu entro nas vilas, mas queremos saber um pouco da vida fora da vida, né? Então, eu acho que por isso, então, falando
né? Tem muito a ver, né? Porque eu tô entrando pela vila, mas eu quero saber um pouco. Informação nova. Tipo, você tá aqui agora, você, né, você lava a roupa aqui, você cuida do seu filho aqui, ele vai para a creche agora, mas quando você estava na rua, como era, e quando você morava numa casa, como era, então, era um pouco, né, essa intenção. E essa distinção entre casa e rua, rua, né, ela é muito complexa, né, porque ela não serve para se servir, assim, o que se faz na rua para essas pessoas se faz quase tudo que se faz no trabalho, né? Então, e aí eu fiquei pensando um pouco, né? Certeza se você falando agora, talvez a experiência de orientar o seu aluno que está trabalhando com a rua, né? Fiquei pensando nisso de como que, o que me ajuda, né, talvez, a perceber essas, que poderiam ser, assim, perceber essas categorias, essa adaptação dessas categorias. Quando você colocou, por exemplo, porte, a Cracolândia é um porte. A Cracolândia é um porte, né? Parece muito um porte pelo outro que está passando. Porque dá a perspectiva da galera que está lá, tem lá um pedaço, para uma galera um pedaço, né? Circuito, vai, né? Enfim, mil coisas, né? E eu falei, poxa, mas o que me ajuda, né? Assim, na hora do trabalho de campo, né? Né, que parâmetros, o que observar, para eu conseguir pensar se essas categorias me ajudam ou não. Tem uma coisa do espaço, das relações entre as pessoas, eu fiquei pensando isso no lazer, sabe? Assim, é uma questão, né? Assim, no porte, a coisa do lazer não é a coisa de troca. É fantástico. Um pedaço, talvez, a coisa do lazer, né? Então, eu fiquei pensando, assim, do que me ajudaria, né, para essa adaptação dessas categorias, para ver se me serve ou não, né? Onde afiar um pouco o meu olhar, sabe? Onde me focar. Acontecendo agora na vila, não na rua mais. A minha ideia é, a partir da vila, eu estou indo lá 4 vezes por semana, horários diferentes, né? Eu lembrei aqui do texto da baleia, vai de manhã, vai de tarde, vai de noite. Eu estou assim, no final de semana, eu estou tentando ver, inclusive, se talvez seja melhor escolher um horário fixo. São 37 famílias que vivem lá. Estou lá tentando achar esses interlocutores e interlocutores que são mais interessantes para as minhas perguntas de pesquisa, para quem sabe eu conseguir acompanhá-los um pouco na vida para além da vida. Então, é um pouco essa ideia inicial. Por isso que a vila, eu nem queria entrar pelas vilas, né? Eu queria entrar pelas pessoas que recebem o dinheiro da prefeitura e alugam uma casa da comunidade. Só que era outra, a minha entrada de preferência era um pouco essa. Mas eu não consegui, porque enfim, o serviço que faz isso está. A ideia de poder fazer uma. Eu vou fazer só um parênteses organizacional. Eu vou considerar que a pergunta de Eliane é a última, porque a gente está a 2 minutos do meio-dia. E aí, amanhã nos responde e a gente pode continuar conversando também. Mas impede depois. E é uma experiência muito legal de dar. Isso que vocês falaram, por exemplo, de manter o tempo todo 3 conjunturas diferentes, né? A vila, a rua e a metrologia. Se você pudesse manter como exercício, não como pesquisa, manter, digamos, o que acontece dentro da casa, né, que é uma conjuntura, e é um arranjo particular, é um arranjo. O arranjo na rua, que também tem a casa, mas é uma casa que tem todas as coisas, só que a dinâmica é outra, porque não tem parede, não tem teto, não tem isso, e lá tem uma coisa fechada. E tem uma terceira que é com o dinheiro que eu tenho, o que eu faço com ele? É uma terceira alternativa. Se você pudesse fazer uma quarta, são os hotéis dos albergues. Então, E eu fico pensando que se você tem que ver se pudesse circular, claro que, e como eu digo, isso é para a vida toda. Mas se você pudesse circular e não se dedicar só a uma coisa,
e se dedicar ao conjunto delas, estaria trabalhando com uma ideia de um repertório. O repertório dos moradores de rua em diferentes situações. O que já está reorganizado, o que continua na rua, o que tem a sua iniciativa por dinheiro e o que mora, digamos, nessas ocupações. 4 situações. Inclusive, no caso de não. Cara, que fiscal esteve na vila, que a vila tem prazo. Tem prazo? E saiu. Quando na rua. E volta para a rua. E volta para a rua. Todos que voltam para o social. É um circuito. É um circuito fantástico. E aí, eu acho que o Ministério são os casos típicos. Ou seja, eu observo as situações e peço a Deus misericórdia para cair em cima de uns indivíduos densos que possam ser casos típicos dessas percepções. Exatamente. Agora, você também pode acompanhar, quer dizer, dá um belo do trabalho, porque, claro, tem que trabalhar com a vida, mas você pudesse fazer diferente, conversar com ele por os 4 lugares, dá a impressão de uma coisa superficial. Seria superficial. Mas como você está acompanhando, na verdade, você está com um fio. Essa pista para é substantiva. Ela é organizadora. Você trabalharia com o repertório de organizações, as falas que eles têm, na verdade, não são coisas do senso comum, são organizações, então, remetem a um modo de vida. Em antropologia, a gente vai uma cosmologia. Tem uma cosmologia própria, que é construída. A gente acha que a cosmologia é aquela coisa, né? Não. A maneira como eles organizam o seu, tem coisas dele. Essa cosmologia é feita por termos religiosos, por coisas caipira que vem do campo, por um que vem não sei da onde, por um cinema, tem vários elementos que compõem, na verdade, a forma como eles organizam a sua movimento. Isso você pode chamar de cosmologia. Bom, brincadeira. É bom, é tão bom dar palpite no trabalho dos outros. Não, você faz. Você faz, não faz. Mas é isso. Eu acho que a gente vai parar. Eu vou pedir muita desculpa, é que eu dou uma aula igual às 2, eu tenho que entrar na sala de prova às 15 para as 2, isso tem que acontecer em Perdizes, eu tenho que comer antes de chegar lá. Então, eu vou deixar esses 2 livros para você. Esse aqui eu não deixo, só tenho um, e aqui eu só tenho um. Mas, enfim, mas esses 2 são Vamos deixar no Florestan. Ele não tem no Florestan. Não tem também. Procurou, não. O problema é eles não botarem para circular. Pode umas coisas de lápis que eu escrevi. Vai ficar para a posteridade. Goiane, muito obrigada. Olha, eu sei, eu não gostava de ser. Eu tenho uma experiência tinha a pesquisa dele, a vida dele, seria bem legal esse experimento. Eu estou dando para essa bola, o que ele vai gerar? Eu já pensei, a gente continua as pessoas, ou a gente faz uma parada, voltamos à nossa forma antiga, investimos em escrever, e depois chamamos as pessoas. Olha só o que vocês estão. Seria ele complemento, não é? Daí até para a gente escrever, depois fazer comparação. É bem legal. Eu acho. A ideia de oficina tem sido isso mesmo. Faz uma ferramenta ali, ferramenta. Tá bom, jovens. Isso é muito, muito bom. Muito obrigada.